E o Vasco está bem perto de fechar reforço que já foi pretendido por Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre Sousa no Cruz Maltino. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e o Racing pedindo mais dinheiro para vender o volante Sousa para o Vasco da Gama. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre reforço encaminhado no Vasco. Cruz Maltino pretende anunciar nas próximas horas Santiago Sousa, volante barra zagueiro de 27 anos de idade, argentino do Racing, fenômeno. O cara foi disputado nas últimas janelas por Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, e nenhum dos três clubes mais ricos do país foi capaz de fechar essa contratação. Já o Vasco, com um aporte e suporte de Marcos Lamáquia, chegou a um acordo com o Racing de 7 milhões de dólares, ou mais ou menos 35 milhões e meio de reais. A maior parte dessa grana será paga à vista, o restante em parcelas. O primeiro a aceitar essa proposta havia sido o próprio Sousa, que há bastante tempo lutava para ter um reajuste salarial. O Vasco topou aumentar consideravelmente seus vencimentos. Importante registrar ainda que o Racing havia recusado a primeira proposta do Vasco, a primeira proposta de 5 milhões de dólares fixos, mais 2 milhões de dólares em bônus. Houve esse reajuste para 7 milhões de dólares fixos e o acordo está sacramentado. O Sousa tem 112 jogos pelo Racing, 7 gols e 3 assistências, foi campeão da Sul-Americana e também da Recopa Sul-Americana. Para completar sobre o Cruz Maltino, o Vasco acertou a Sportingbet como sua nova patrocinadora master e na noite desse sábado ficou no empate em 1-1 contra o Mirassol em São Januário. E o Vasco ainda não conseguiu fechar a contratação de Santiago Sousa, volante de 27 anos de idade que atua também como zagueiro e é um dos grandes destaques do Racing e do futebol argentino. O Sousa topou se mudar para o Vasco com a proposta salarial muito maior, mas ainda não há acordo com o time argentino. A primeira oferta do Vasco, de 5 milhões de dólares fixos mais 2 milhões de dólares em bônus, foi recusada. O Racing pede 10 milhões de dólares, trazendo para a nossa moeda a oferta do Vasco. Com bônus é de 35 milhões e meio de reais, a pedida do Racing é de 51 milhões de reais. Sousa que disputou mais uma partida com a camisa do seu time nessa sexta-feira, vitória por 2-1 contra o Ginásia, ele foi titular absoluto. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro já tentaram em outras janelas a aquisição do volante, que não foi, que ele acertou com os 3 clubes brasileiros, mas o filme se repetiu em relação ao Vasco, não houve acordo com o Racing. Só para completar o noticiário Cruz Maltino, registrar que o Vasco emprestou o atacante GB para o Chaves, o centroavante das categorias de base do Vasco, tinha propostas de outros 3 clubes do exterior. Sousa no Vasco evoluiu, o Kleber, o que se tem notícia é de que o Sousa aceitou a proposta do Vasco, agora parte para a parte mais difícil, que é tentar um acordo com o Racing, o clube que travou todas as outras saídas dele. Nicola já falou do Vasco já, mas dá para falar mais, André Ataíde. O Vasco tinha condicionado até o fim dessa sexta-feira como prazo para que o Betis respondesse à negociação do Deossa, tá? O Vasco aceitou as condições, o Vasco acertou com o Deossa, o Vasco mandou as garantias bancárias e nada de o Betis liberar o atleta. Se até a noite dessa sexta-feira não houver a liberação, o Vasco promete desistir do acordo com o jogador. O problema é que, em paralelo a isso, o Vasco também tem proposta do exterior pelo Cauã Barros, volante revelado no clube, que virou uma das peças importantes na equipe, né? Ainda que o Cauã saia, o Vasco garante já ter negociação com outro atleta. E hoje o Atenção Vascaínos informou que o Santiago Sousa, volante barra zagueiro do Racing, 27 anos de idade, tem um acerto verbal com o Vasco. Esse cara não é bom, ele é muito bom. O Sousa já foi pretendido pelo Cruzeiro, pelo Flamengo e pelo Palmeiras. Todos esbarraram na pedida do Racing, tá? Mas a notícia que surgiu é de que entre Sousa e Vasco já existe um acordo verbal em relação a salário. Faltaria agora a parte mais difícil. O que o Racing pedia era no mínimo 8 milhões de dólares. Essa especulação do valor eu até acho baixa, tá? Acho que é difícil imaginar que o Racing venda por isso. Mas se o Vasco estava disposto a pagar 10 milhões de euros, podendo chegar a 12 pelo Deossa, talvez se ele oferecer isso ao Racing, ele consiga avançar nessa contratação de alguém que foi revelado no River Plate, jogou bem no Atlanta United e é excelente com a camisa do Racing, tá bom? E o Vasco tem acerto verbal com um dos principais jogadores do futebol na América do Sul. E eu me refiro a Santiago Sousa, volante de 27 anos de idade, titular absoluto do Racing, ele também pode jogar como zagueiro.
Você vai lembrar dele, chamou demais a atenção da torcida brasileira num confronto contra o Flamengo em edição de Libertadores da temporada passada. Informação do Atenção Vascaínos é de que Santiago Sousa se acertou com o Vasco em relação a salário, tempo de contrato e luvas. Falta o mais difícil, um acordo com o Racing. O Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras foram alguns dos clubes que tentaram a contratação do Santiago Sousa em janelas anteriores. A imprensa argentina afirma que a pedida do Racing gira na casa dos 8 milhões de dólares ou 40 milhões de reais. Só para lembrar que o Vasco está contratando o volante Nelson de Ossa, do Betis, por cifras superiores. Negociação que começa em 10 milhões de euros e pode chegar até 12 milhões de euros. Importante registrar ainda que se está em busca de 2 volantes, o Vasco deve perder nos próximos dias o Cauã Barros, atleta revelado na base do Vasco, que chegou a ser emprestado para o Amazonas e para o América, voltou e tem deixado excelente impressão. Ele tem uma proposta do exterior e, ao que tudo indica, será vendido. Só para completar em relação a Santiago Sousa, atleta que também pode jogar como zagueiro e tem 12 partidas pela seleção do seu país. Revelado no River Plate, esteve no Atlanta United e chegou ao Racing em 2024. O Racing o comprou por 3 milhões e 800 mil euros. Bora entender quanto o time de fato vai pedir ao Vasco para que esse negócio aconteça. E o Vasco tem proposta oficial para vender um dos seus atletas titulares, e eu me refiro a Cauã Barros, volante de só 22 anos de idade, 29 jogos na temporada e 3 gols. A tendência é que esse negócio seja concretizado nas próximas horas. A diretoria do Vasco salienta que, se o Cauã Barros de fato for vendido, já há negociações avançadas para um substituto cujo nome não foi revelado. Vale a lembrança ainda de que o Vasco tem tratativas há dias com o Betis para a aquisição de Nelson de Ossa, volante colombiano que pertencia ao Monterrey, foi comprado pelo Betis e na primeira temporada na Espanha teve sua participação razoável. Os dirigentes do Vasco deram essa sexta-feira como prazo definitivo para um acordo. Se o Betis não liberá-lo, o Vasco também vai buscar uma outra opção. Para completar o giro de notícias no Cruz Maltino, Danilo Barbosa, do Al-Ula, da Arábia Saudita, é uma possibilidade real. O Vasco também abriu conversas para a compra do zagueiro Diego Carlos, 33 anos de idade, atleta do Fenerbahçe. Nicola, fale de todos, menos do Vasco, fechando com o De Ossa. Diego Carlos e camisa 5 não revelada, pura tudo aí. Já falei sobre o Yeboah, já falei sobre o De Ossa. O Diego Carlos é um dos zagueiros pretendidos. O Vasco tinha uma lista grande de zagueiros, né? O Jair Cunha não vem. O Vasco fez uma procura ao Palmeiras para perguntar sobre o Murilo. O Palmeiras não tem a intenção de se desfazer do Murilo. E aí o Diego Carlos surge como uma alternativa. Deixa eu apresentar mais um nome. O Marcelo Robalinho, que representa o Elitão. O Elitão é o zagueiro brasileiro que esteve na seleção do Campeonato Turco na última temporada. Até ele vestiu a camisa do Göztepe, 31 para 32 anos de idade. Extremamente forte, se procurar vídeos dele, é um armário. E o Elitão está livre do contrato no Göztepe, tem uma oferta gigante da Arábia Saudita, mas está cogitando vir jogar no Brasil, tá? E eu sei que o Vasco é um dos clubes para os quais o Elitão foi oferecido. O Vasco está analisando, entendendo e tal. O Diego Carlos é mais jovem, talvez não tenha mais nome, mas o Elitão esteve na seleção do Campeonato Turco da última temporada, tá bom?